Ei, pessoal, aqui é a Valesca, monitora de metabolismo. Então, agora a gente vai começar a terceira e última parte da aula de fígado. Nessa aula a gente vai falar só sobre as doenças, tá? A fisiopatologia hepática. Então, quais são as patologias hepáticas? São várias, mas aqui eu botei alguns exemplos. A gente pode ter cirrose, esteatose, podem ser doenças alcoólicas, como hepatite alcoólica, doença hepática alcoólica, síndromes colestáticas, que é o que eu já falei na aula de pâncreas e na aula passada. Eu mostrei também na aula de fisiologia hepática, eu mostrei quais são as causas de síndromes colestáticas. O fígado também, como ele produz colesterol, ele pode causar as dislipidemias, e isso foi abordado na aula de tecido adiposo, só que o Lucas abordou com vocês na aula de LMF de fígado. E podem ser as hepatites também. Hepatite nada mais é do que inflamação do parênquima hepático. Lembra que na medicina tudo que tem it significa inflamação. Então, as hepatites a gente não vai abordar nesse módulo, mas só para vocês saberem que existem hepatites virais, e aí existe também as hepatites infecciosas geralmente são virais e existem vacinas para isso. Existe hepatite fulminante, existem várias causas de hepatite. E, inclusive, a própria esteatose hepática pode causar uma hepatite, tá? A esteatose, ela é o acúmulo de gordura no fígado. Ela pode ser uma esteatose hepática alcoólica ou esteatose hepática não alcoólica. Então, entender o metabolismo do álcool é importante para vocês verem que ele pode ser um causador de esteatose hepática, tá? Então, aqui é um exemplo de um fígado normal, um fígado com esteatose e um fígado com cirrose. Lembrando que isso daqui é um processo evolutivo. Eu posso, de um fígado normal, já começar a desenvolver cirrose aos poucos, mas um fígado normal também pode desenvolver esteatose e a esteatose pode desenvolver cirrose. Se isso acontecer, ela desenvolve hepatite antes, tá? Então, a esteatose, ela começa a inflamar o parênquima e vira hepatite. E a cicatrização do parênquima, que estava inflamado, quando começa a juntar processos cicatriciais, é o que a gente chama de cirrose. Então, aqui, ó, é o que vocês viram, que a gente já viu na aula passada. Na parte 1, a gente entendeu como que é a microestrutura hepática, que ela é composta por hepatócitos. São essas células. Esses hepatócitos se organizam em lóbulos, e os lóbulos sempre desembocam em uma veia centrolobular. Então, aqui, ó, é um lóbulo. E na extremidade dos lóbulos, a gente sempre tem uma tríade portal. E vocês têm que saber do que é formada a tríade portal. É uma artéria hepática, uma veia hepática e um ducto biliar. Então, ó, essa é... Isso daqui que forma esses hexágonos são os hepatócitos, na verdade tá assim, ó. São os hepatócitos. Dentro, no centro, a veia centrolobular e na periferia, a tríade portal. Aqui são os hepatócitos normais, enfileirados, mais ou menos enfileirados, né? E lembrando que entre as hepatócitos a gente tem também uns espaços vazios assim, ó, que são os sinusoides. Isso daqui é uma composição normal. Em um fígado com esteatose, no lugar dos sinusoides, começa a ter acúmulo de gordura. Então, isso daqui, ó, é um adipócito. Lembra que o adipócito tem esse formatinho? Ó, começa a acumular adipócitos. Por quê? O hepatócito, que é essa célulazinha aqui normal, o fígado tem função de armazenar, ele consegue armazenar gordura. Lembra? Quando a pessoa consome
glicose em excesso, o fígado armazena glicogênio. E quando a pessoa consome gordura demais, o tecido adiposo armazena triglicerídeos, que é ácido graxo glicerol. O tecido adiposo, os hepatócitos também podem armazenar ácido graxo glicerol. E aí, o tecido adiposo, a célula começa a formar uma célula adiposa dentro do hepatócito. Na verdade, a célula adiposa começa a substituir os hepatócitos. Por quê? Lembra que o tecido adiposo, que eu falei na aula de tecido adiposo, ele tem um estoque infinito. Então, o tecido adiposo pode ir crescendo. Geralmente o adipócito, a célula é redondinha. E aí ela vai crescendo. Quanto mais triglicerídeos, ácidos graxos de glicerol ela tem dentro, mais ela cresce. E aí vai crescendo. Ó, crescendo. E aí ela começa a ocupar o espaço do hepatócito. Quando ela começa a ocupar o espaço do hepatócito, ele morre. Ele entra em apoptose, porque ele perde a função dele. E aí o tecido adiposo substituiu o hepatócito. Então, onde tem aqui, ó, célula adiposa, aqui era antes um hepatócito que morreu porque o tecido adiposo ocupou o lugar dele, ele perdeu a sua função, ele deixou de ser irrigado, ele perdeu a função dele de célula. Então, a substituição do parênquima hepático fisiológico normal, que era normal, começa a ser substituído por células adiposas. E aí isso, quando o parênquima hepático normal é substituído por gordura, a gente dá esse nome de esteatose hepática. Vocês lembram que o tecido adiposo, ele libera adipocinas? Adipocinas e outras citocinas inflamatórias. O tecido adiposo, ele é um tecido inflamatório. Então, ele começa, quando isso aqui se acumula, começa a causar inflamação. Começa a inflamar o parênquima hepático. Quando o parênquima hepático inteiro ele está inflamado, a gente tem um quadro de hepatite, que é a inflamação. Ok. Se essa inflamação ela fica prolongada por muito tempo e consequentemente assim, tá sempre acontecendo, tá um ciclo, formando um ciclo vicioso de inflamação, o nosso corpo começa a produzir tecido cicatricial. É igual quando você inflama o dedo. Se você cortou com uma faca o seu dedo, ele primeiro vai ter uma resposta inflamatória para tentar cicatrizar. Então, vai fechar a ferida é fechada com tecido cicatricial, que acontece angiogênese. Então, da hepatite começa a ter, puxar para cá, resposta cicatricial, né? E o que uma cicatriz faz? O que tem numa cicatriz? Num tecido que está ali em constante cicatrização? Tem neoangiogênese. Que isso? Formação de novos vasos. Para que está formando esses novos vasos? Para tentar aumentar a vascularização local e chegar mais nutrientes para recuperar esse tecido. Essa formação de novos vasos aqui, a gente vai chamar de circulação colateral. Além disso, isso daqui eu esqueci de falar, que isso aqui já é uma etapa mais avançada, mais tardia de um processo cicatrizioso, porque não é a primeira etapa.
A primeira etapa da cicatrização eles vão enviar fibroblastos. Fibroblastos são células de defesa que liberam fibras colágenas para dar rigidez e sustentação ao tecido. Esses fibroblastos, eles são derivados das células estreladas. Lembra das células estreladas da aula de anatomia? Então, essas células estreladas começam a liberar fibras colágenas, fibroblastos na matriz. Então, ela forma um tecido fibroso, rico em fibras. Esse tecido fibroso faz fibrose. Fibrose do parênquima hepático. Se eu tenho fibrose do parênquima hepático, por definição, eu tenho cirrose. Então, o que é a cirrose? Observem como que aqui, ó, o tecido conjuntivo interlobular, observe como que ele é substituído por fibras, por feixes de fibras, e isso a gente chama de fibrose. Substituição do tecido hepático por fibrose. Isso é a cirrose. Então, aqui é um exemplo, ó. Um fígado normal, ele tem esse aspecto. Um fígado com esteatose, ele ganha volume, porque ele está substituído por gordura. A gordura, ela tem essa coloração assim, né? Mais amarelada. Lembrando que a gordura, ela tem uma densidade... Ela tem uma densidade baixa comparada com o músculo, porém é uma densidade mais alta que o fígado. Lembra que a gordura ocupa muito espaço. Então, se a gordura ocupa espaço, a gente tem um aumento do fígado também. A gente tem um quadro de hepatomegalia, que é o que chama de fígado aumentado. E aqui substituído por gordura. Observem que a gente tem a estrutura hepática bonitinha. A gente consegue ver hilos, consegue ver o parênquima bonitinho. E quando ele é substituído por gordura, ele perde toda a organização dele, toda a conformação. E a cirrose é pior ainda. A hepatomegalia é ainda maior. E olha como que tem um tecido fibroso, fibrótico, cheio de nódulos. Ó, nódulos de tecido cicatricial. É como se fosse... Não tem quando você machuca e aí forma uma cicatriz hipertrófica, que é uma queloide? É como se o fígado tivesse todo cheio de queloide. É basicamente isso. É uma cicatriz hipertrófica no fígado inteiro. Cicatriz aumentada. Porque está tendo processo cicatricial constante aqui o tempo todo nesse fígado. Por isso que a cirrose tem esse aspecto. E aí aqui eu mostrando para vocês a evolução da doença hepática. Então, o fígado saudável, ele pode desenvolver esteatose. A esteatose desenvolve hepatite. A hepatite, a longo prazo, durante muitos anos, começa a fazer uma cicatrização no tecido, que é o que a gente chama de cirrose. Quando uma cicatriz é formada, esse processo é irreversível. Para tudo na medicina, tá? Toda vez que qualquer doença, tudo que faz fibrose, toda fibrose é irreversível. Não tem como mais o organismo recuperar aquele tecido. A fibrose já é um tecido morto. E tecido morto não ressuscita. Tecido morto é um processo irreversível, não tem como mais recuperar. Já a gordura, a gente consegue, né? O tecido adiposo, se a gente está emagrecendo, quebrando triglicerídeos, ele consegue
no processo de lipólise e diminuindo, diminuindo até sumir. Então, a gente consegue, é reversível a esteatose porque existe a lipólise. A inflamação é reversível porque é só interromper o processo inflamatório. O que está causando a hepatite? Se eu parar, interromper o que está causando a inflamação acaba. Por exemplo, se o paciente parar de beber, parou de ter o álcool ali estimulando uma inflamação. Então, a inflamação para. Por exemplo, dieta. Se você está comendo muita gordura, a gordura está causando essa inflamação. Se eu parar de comer gordura, a inflamação para, cessa. Outro exemplo, tabagismo. Tabagismo, alcoolismo e gordura. Tudo isso são inflamatórios e são tóxicos para o parênquima hepático. Então, se eu interrompo esse ciclo vicioso, a inflamação para, por isso que é um processo reversível. Já a fibrose formada no processo cicatricial, não tem como reverter. Então, esteatose hepática, eu já expliquei para vocês, né? Existem 2 tipos, pode ser a alcoólica ou a não alcoólica, nada mais é do que excesso de gordura nos hepatócitos, e os sintomas geralmente são oligossintomáticos. Pode causar ali uma fadiga, uns sintomas gastrointestinais, como por exemplo desconforto abdominal, e a gente avalia no exame físico uma hepatomegalia, um fígado aumentado. Existe a progressão da doença, que é aquilo que eu já falei, um vai desenvolvendo o outro, e por ser oligossintomático, geralmente a gente não descobre pela queixa do paciente, pela anamnese. A gente descobre por exames laboratoriais ou exames de imagem. Dentre os exames de imagem, o principal é a ultrassonografia abdominal e, em alguns casos, a gente pode precisar solicitar a biópsia. A biópsia vai avaliar o tecido histológico do fígado. O que é biópsia? Nada mais é do que uma agulha Ai, meu Deus. Uma agulha que vai entrar lá no fígado. Imagina como é que não deve doer. E essa penetração, inclusive, ela acontece geralmente por aqui, ó. Que lembra que aqui tem as costelas ao redor do fígado. Tanto que aqui ficam as impressões costais, né? Aí o médico vai no espaço intercostal, que é o espaço entre duas costelas, e vai inserir aqui uma agulha enorme. E aí essa agulha vai pegar um pouco vai fazer uma coleta de material hepático. Isso é o que chama de biópsia, é uma coleta de algum material. E aí vai levar lá pro microscópio e vai analisar na lâmina do microscópio como é que tá esse tecido. Se a gente vê no tecido histológico tecido adiposo, se a gente vê lá no microscópio, se a gente vê esse tecido aqui, o paciente está com esteatose. Se vê esse tecido, o paciente está com cirrose. Se vê esse daqui, o paciente está normal. Lembrando que é um exame muito invasivo, né? Então, por isso, a gente não pede para qualquer um. Se você conseguiu fazer o diagnóstico com o ultrassom abdominal, que é a principal forma de diagnóstico, tá ótimo. Não precisa mandar biopsiar. E, além disso, os exames laboratoriais, a gente pede para avaliar a função hepática. E isso eu falei na aula passada. Lembra quais são os exames? Para avaliar a função, a gente pede a albumina e a gente pede a avaliação do tempo de coagulação com os exames TP, TT e TP-PA, para avaliar o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina e o tempo de protrombina parcial ativada, alguma coisa assim. Isso aqui vai avaliar a função. Eu posso avaliar também se está tendo lesão. Aí, lesão hepática, a gente pede outros exames.
Para avaliar se está tendo lesão, eu peço TGO e TGP. Se eu quiser avaliar como que tá as vias biliares, se está tendo alguma obstrução biliar que está causando essa lesão, que está causando inflamação, eu peço 2 enzimas, fosfatase alcalina ou gama-GT. Então aqui é só para vocês saberem, só para introduzir, mas a gente vai ter um slide para falar disso. Ultrassom abdominal, em alguns casos a biópsia. Qual é o tratamento? Mudanças no estilo de vida. Perda de peso, dieta equilibrada, atividade física, controle das comorbidades. Então aqui entra cessar tabagismo, cessar etilismo, controle de hipertensão arterial sistêmica, controle da diabetes mellitus, caso o paciente tenha. No caso da esteatose hepática alcoólica, a abstinência do álcool é fundamental. Casos graves pode precisar de transplante hepático e o paciente só entra na fila, ele só pode fazer transplante hepático se ele tiver em abstinência alcoólica. Se o paciente não parou de beber, abstinência é cessar, é parar totalmente. Se ele não parar de beber, ele não pode fazer transplante hepático. E o que causa esteatose sem ser o álcool? Obesidade, diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, que é o aumento de colesterol, então dislipidemias também, né? Síndromes metabólicas e hábitos alimentares inadequados. Aqui entra tabagismo também, tá? Oh, meu Deus. Fechei sem querer. Aqui eu botei para vocês o que é a fisiopatologia da cirrose, mas isso eu já expliquei para vocês, só que aqui tá mais detalhado. Deixei mais detalhadinho para vocês estudarem depois. Mas basicamente a cirrose ela só acontece quando eu tô tendo uma exposição a agentes agressores, uma exposição constante e prolongada. Ao longo de anos dessa exposição. A pessoa nunca vai ter cirrose do dia para a noite. Nunca vai ter cirrose desenvolvida em semanas ou meses. Aqui demora anos. Então, esses agentes agressores causam danos aos hepatócitos, então eles lesionam. Aqui está um hepatócito. E algum agente agressor que destrói esses hepatócitos. E aí, essa destruição faz a liberação de substâncias pró-inflamatórias. E isso causa inflamação, né? Então, como que é esse processo de inflamação? Vocês ainda não tiveram módulo de imunologia, então essas etapas para vocês pode ser difícil e que não sei o que, mas relaxa. Isso aqui eu botei para vocês saberem, para introduzir. Basicamente, vocês só precisam saber que é um processo inflamatório. O detalhamento disso, não se apeguem, tá? Vocês vão aprender isso de novo no 4º, no 5º, no 6º período. Então, basicamente, essas substâncias pró-inflamatórias vão ativar os macrófagos e as células de Kupffer. Lembra que as células de Kupffer, isso aqui tem que saber. As células de Kupffer são os macrófagos hepáticos, lá do fígado. E aí, essas substâncias pró-inflamatórias também vão liberar TGF-beta. TGF é fator de crescimento. E esse TGF-beta e as substâncias pró-inflamatórias, eles vão ativar as células estreladas. Isso aqui também é importante saber. Que as células estreladas, elas são as estrelas, as causadoras da cirrose. Estrelas da fisiopatologia. Elas são as responsáveis pela cirrose, por causar cirrose. Então, as células estreladas, elas vão se proliferar sob estímulo nocivo. Então, elas não se proliferam à toa. Elas precisam estar tendo constantemente esse agente agressor. Esse agente agressor pode ser tabagismo, etilismo, o próprio tecido adiposo, que é inflamatório. Então, se as células estreladas estiverem sob estímulo nocivo constante e por anos, elas vão se transformar em miofibroblastos. Blastos significa uma célula imatura. Eu sempre associo B de bebê, bebê de imaturo. Fibro, porque elas são fibrosas, elas são os bebês dos fibroblastos.
E mio significa músculo. Então, são fibromusculares, células fibromusculares. E aí, essas células estreladas, elas têm capacidade de se contrair. Por que de contrair? Porque elas têm fibras musculares nelas. E também conseguem se deslocar para os locais agredidos e vão produzir fibras de colágeno. Por isso que são fibroblastos, porque elas têm fibras. E aí, esse colágeno atua como componente da matriz celular e esse colágeno é depositado no espaço de Disse. Isso aqui é importante saber. Lá no espaço de Disse, o espaço de Disse é onde as células estreladas estavam, lembra? Lá eles vão formar nódulos de regeneração, ou seja, nódulos de cicatriz. E isso é disfuncional. Ele perde a função onde isso está acontecendo. E isso está acontecendo nos espaços entre traves. O que é espaço entre trave? Interlobular. Então, tá formando tecido de regeneração lá nos espaços entre os lóbulos. E isso faz uma fibrose em ponte. Lembra que toda fibrose é irreversível. O que é fibrose? Tecido de fibras colágenas, tecido de fibroblastos, é um processo cicatricial. Essa fibrose você pode associar que é a queloide. É a cicatriz. O que é essa fibrose em ponte? É a fibrose que está ali no espaço interlobular, ligando as veias centrolobulares. Liga o espaço porta nas centrolobulares. Deixa eu mostrar isso aqui de volta. Então, lembra que aqui são as veias centrolobulares, veias centrolobulares. E lembra que nas pontas é o espaço porta. É o espaço que armazena a tríade portal. Então, como que a fibrose ela é formada. A fibrose está sendo formada aqui, as feixes de fibras estão sendo formadas aqui no espaço interlobular, que é o espaço entre um lobo e outro, interlobular. E ele faz fibrose em ponte também, que não está mostrando nesse desenho, mas ele liga essa veia centrolobular, ela liga até o espaço porta. Espaço porta. Isso daqui é o espaço interlobular. Aqui é a veia centrolobular. E lembra que aqui estão organizadas as fileiras de hepatócitos, né? O tecido fibroso, ele começa a formar fibras aqui também. Então, aqui, Isso a gente chama de fibrose em ponte. Porque ele está fazendo essa ponte aqui, entre a veia centrolobular e o espaço porta. Onde tem fibrose, o tecido está morto, morreu. Então, olha como que o fígado vai perdendo todas as funções dele. Porque os hepatócitos estão sendo substituídos por cicatriz, por fibrose. Está substituindo. Então, um paciente cirrótico, que é um paciente que tem cirrose hepática, ele perde a maioria das funções hepáticas. Então, forma fibrose em ponte e isso forma um shunt intrahepático. Esse shunt impede o sangue de passar pelos hepatócitos. Por quê? Aqui, Então, lembrando que a veia centrolobular, aqui tá os hepatócitos, as fileiras de hepatócitos.
Aqui tem a tríade portal, composta por uma artéria, uma veia e um ducto biliar. Então, a fibrose, ela está sendo formada aqui e aqui. Isso faz esse shunt. O que é esse shunt? É quando o sangue, então o sangue que era para estar passando aqui, ó, ele não tá mais. Então o sangue não passa pelos hepatócitos. Isso causa uma obstrução dos sinusoides. Os sinusoides eram aqui, ó. Aliás, aqui era o espaço interlobular. Os sinusoides eram aqui. Então os sinusoides, ó, foram obstruídos por esse tecido. Então causa obstrução de sinusoides. O lúmen de passagem sanguínea não tem. Então, diminui a metabolização de substâncias. Isso daqui, ó, acaba. Então, isso faz com que aumente a resistência intrahepática e aumenta a pressão. Porque o que está sendo produzido não está caindo aqui na veia centrolobular, não está vindo para cá, está acumulando dentro do fígado. Está acumulando. Então, ó, acumulando substância, acumulando isso, aumenta a pressão. Porque não tá saindo. Isso está aumentando a pressão. Para tentar compensar, o fígado vai fazer vasodilatação. Então, ele vai aumentar o lúmen dos vasos, ó. Vai aumentar o lúmen desses vasos aqui. Vai fazer vasodilatação desses vasos, não, desculpa. Vai fazer vasodilatação esplânica. O que é vasodilatação esplânica? Não confunda com esplênica. Não é vasodilatação do baço vindo do baço, não. Vasodilatação esplânica significa que é vasodilatação dos vasos intraperitoneais. Então, lembra que o fígado está recebendo sangue do baço, também do pâncreas, também do estômago e também aqui, ó, do duodeno, né? E também dos intestinos. Então, todos esses vasos que estão irrigando, eles dilatam, vasodilatam, ele aumenta o lúmen, aumenta a dilatação. Então, isso significa esplânica, que está vindo dos órgãos peritoneais. O que acontece? Aumenta o fluxo sanguíneo. Então, começa a vir mais sangue para cá. Mais sangue está chegando, muito sangue. Porém, está obstruído. Está obstruído, lembra? O sangue não entra. Então, esse sangue aqui todo não está entrando porque está obstruído. Então, começa a acumular, começa a refluir, acumular. O que isso faz? A obstrução se mantém, aumenta a pressão no sistema porta. Pressão portal. Isso a gente chama de hipertensão portal. Isso também é uma condição clínica, tá? Isso é grave. Isso faz a liberação de fatores angiogênicos. Angio significa vaso. Gênese significa formação. Então, esse daqui é o processo que eu falei de neoangiogênese. Começa a ter a formação de novos vasos. Esses novos vasos a gente vai chamar de varizes, que é a circulação colateral. Então, resumindo, se eu for resumir toda a fisiopatologia da cirrose, eu posso resumir dizendo que o que é a cirrose? Nada mais é do que a formação de fibrose e nódulos de regeneração. Esses dois fazem um remodelamento da arquitetura hepática. Então, a arquitetura hepática, ó, então, tem esse remodelamento, ela deixa de ter a arquitetura bonitinha
normal e passa a ser remodelada. Então, essas 3 coisas é o que forma a cirrose. Então, o que é cirrose? Fibrose, nódulos de regeneração e remodelamento. Isso é fibrose, isso é cirrose. E o que é a hipertensão portal? É uma consequência da cirrose. A cirrose causa obstrução e vasodilatação esplânica. Então, aumenta a resistência e aumenta o fluxo sanguíneo. Só que o fluxo sanguíneo não tem para onde ir, porque está obstruído. Então, isso aumenta a pressão do sistema porta. Por quê? Eu vasodilatei esses vasos do sistema porta. Eles estão vasodilatados, só que não tem para onde ir. O fluxo está interrompido. Então, isso aumenta a hipertensão, a pressão em todo esse sistema aqui. E, além disso, o aumento da pressão no sistema porta, que é a hipertensão portal, somada com a vasodilatação esplânica, mas a angiogênese, que é a liberação dos fatores angiogênicos, como, por exemplo, o VEGF, ele faz uma circulação colateral, que é a formação de varizes. E aí a gente tem a sintomatologia clássica de um paciente cirrótico. Eu botei aqui que a sintomatologia é dividida em fases iniciais, aguda e crônica. O desenvolvimento de varizes já faz parte de uma doença crônica, tá? E a gente tem os estigmas clássicos do paciente cirrótico crônico já. Os estigmas clássicos é muito cobrado em provas de residência. Muito, muito, muito. Você saber o que cada coisa causa. Então, um paciente com cirrose, ele tá com perda da função. Os hepatócitos não estão mais cumprindo a função dele. Então, os hepatócitos não estão mais produzindo albumina. E aí a gente fica com deficiência de albumina. Esse estado de pouca albumina a gente chama de hipo, quer dizer pouco, pouca albumina, emia quer dizer sangue. Baixas quantidades de albumina no sangue a gente chama de hipoalbuminemia. Qual é a função da albumina? Ela faz a pressão osmótica do sangue. Isso eu expliquei na aula passada, tá? Na aula 2 de fígado. Volta lá se vocês não lembram, porque isso é importante. Então, a albumina ela é responsável pela pressão osmótica. Se eu tô tendo deficiência de albumina, eu não tenho pressão osmótica. Se eu não tenho pressão osmótica, eu tenho extravasamento. Peraí, vou deixar aqui para não confundir. Eu tenho extravasamento plasmático. O que é isso, valer extravasamento plasmático? O plasma sai do sangue, sai de dentro dos vasos e extravasa, vai para o espaço extravascular. Então, eu desenvolvo edema, que significa inchaço, e ascite. Nada mais era que barriga d'água, essa barrigona aqui, ó. Porque o fígado tá tendo extravasamento, ele tá gotejando aqui, ó. Ele cai na cavidade peritoneal. Não só o fígado, o sistema porta inteiro. Além disso, o estado de hiperbilirrubinemia, o que é isso? Hiper, aumento. Bilirrubina no sangue, emia, sangue. Então, aumento de bilirrubina no sangue, a gente já sabe o que acontece. Icterícia. A pessoa fica amarelada. Além disso, a gente tem também o aumento do baço, que é o que chama de esplenomegalia. Por quê? Por 2 motivos. Porque o baço está ali degradando as hemácias e o fígado não está captando essas hemácias, então começa a refluir e fica tudo acumulado no baço. E essa esplenomegalia é causada também pela vasodilatação esplânica.
Lembra que os vasos do baço também fazem parte do sistema porta. Então, esse aumento na hipertensão dos vasos do baço também faz eles aumentarem. Além disso, a hipertensão portal, ela faz a angiogênese, que é a formação de novos vasos. A formação de novos vasos faz o surgimento de circulação colateral. Vocês sabem o que significa circulação colateral? Significa novas ligações entre um vaso e outro. Então, por exemplo, a gente tinha... Vou até desenhar daqui, ó. Por exemplo, a gente tem esses vasos diferentes aqui, né? Um saindo do pâncreas, do baço, do estômago, do duodeno, do intestino. A circulação colateral é quando novos vasos são formados ligando um vaso ao outro. Esses vasos ficam com outras ligações. E aí isso forma circulação colateral, ó, que é essa circulação aqui, de vários vasos conectando uns aos outros. Isso é um sinal clínico que é chamado de cabeça de medusa, porque parece a cabeça de uma medusa de tantos vasos sendo formados. E isso a gente consegue olhar no exame físico do paciente, que é desenhadinho aqui, ó, representado pela circulação colateral. A gente tem circulação colateral no corpo inteiro. Inclusive, essa circulação colateral, ela vai para o esôfago. São formadas varizes no esôfago. E aí, a gente chama de varizes esôfagogástricas, porque também são formadas varizes no estômago. Todo lugar que tem o sistema porta vai formar essas varizes. Então, vai ter varizes no esôfago, no estômago, vai ter aqui em toda a cavidade abdominal, na aorta abdominal. Vai ter também até no intestino. Então, até hemorroida o paciente vai ter. Aumento de hemorroida, sabia? Porque a hemorroida nada mais é do que umas varizes dos vasos lá do reto. E o reto faz parte do intestino grosso. Então, a gente tem as varizes esôfago-gástricas, as varizes hemorroidárias. E as abdominais. A mais cobrada em provas é a cabeça de medusa. Essas varizes esôfago-gástricas, lembra que está tendo vasodilatação. Elas estão vasodilatadas. Se um vaso está muito dilatado, a chance dele romper é maior. Então, se rompe esse vaso, causa uma hemorragia digestiva alta. Hemorragia, e lembrando também que esse sangue não é facilmente estancado, porque o paciente está com hipoalbuminemia. E além disso, o fígado também não está produzindo as proteínas da coagulação. Então, o paciente tem maior facilidade de ter hemorragias. O sangue está muito ralo. Então, se romper uma varizes esôfago-gástrica, o paciente tem uma hemorragia digestiva alta. Essa hemorragia digestiva alta é uma urgência médica. Se não for detectada precocemente, o paciente entra em choque hemorrágico, que é a perda de sangue muito grande, e isso leva ao óbito. Além disso, a disfunção hepática faz com que o fígado não metabolize as excretas. Então, ele acumula várias substâncias tóxicas, várias. Essas substâncias tóxicas vão... Um exemplo de substâncias tóxicas. Acumula tóxicos. Eles vão lá para o sistema nervoso central e causam encefalopatia, que é distúrbios no encéfalo devido à toxicidade. Além disso, também causa distúrbios endócrinos, porque está acumulando. E esses distúrbios endócrinos, eles causam hiperestrogenismo e hipoandrogenismo. Estrogênio é o hormônio sexual feminino. Androgênios são os hormônios sexuais masculinos.
Então, o paciente fica com caracteres sexuais secundários femininos e os masculinos ficam em deficiência. Então, o paciente ele pode ter desenvolvimento de ginecomastia, que começa a crescer peito no paciente homem. Ele tem atrofia do testículo. O testículo dele começa a atrofiar porque ele não está tendo hormônio masculino. Ele também tem disfunção erétil. O pênis dele não vai conseguir ficar erétil porque ele não está com hormônios masculinos. Tem o desenvolvimento de ascite, que é a barriga d'água, hepatomegalia, o fígado vai ficar aumentado de tamanho. Ele vai ter icterícia e prurido e coceira. Por que icterícia e prurido? Porque o fígado não está cumprindo a função dele de excretar, de produzir a bile, porque ele está com disfunção. Se ele não está produzindo a bile, ele não está excretando bilirrubina direta. Vai acumular bilirrubina direta. Além disso, prurido, porque está acumulado ácidos graxos, ácidos biliares. Causa coceira, que é prurido. Delirium tremens. Nada mais é do que delírio. É um estado de demência que pode causar no paciente devido à encefalopatia hepática, que é o acúmulo de substâncias tóxicas no sistema nervoso central, pode causar delírio no paciente. Vai ter também a formação de telangiectasias. Telangiectasias nada mais é do que a circulação colateral, a formação de novos vasos no rosto. Então, a formação de vários vasinhos. O paciente fica cheio de vasinhos no rosto. E isso a gente chama de telangiectasias. Tem o engurgitamento das parótidas. Elas ficam engurgitadas por conta dessa vasodilatação no sistema porta, causada pela hipertensão portal. A esplenomegalia, que é o aumento do baço. A circulação colateral, que são as varizes, ela é abdominal, que é o que a gente chama de cabeça de medusa. Mas ela tem em vários lugares. Tem gastroesofágica, tem hemorroidária. Tem também o aparecimento de equimoses. Equimoses é roxo na pele. Começa a surgir roxos na pele porque o paciente está com deficiência nos fatores de coagulação e deficiência de albumina. Está tendo extravasamento plasmático e microhemorragias. Então, as equimoses são microhemorragias no subcutâneo. Flapping são o batimento das mãos, é um sinal clínico que o paciente fica com as mãos com tremedeira. Isso daqui é um sintoma da encefalopatia também. Acaba comprometendo, acaba causando um distúrbio ali motor na regulação dos movimentos finos lá do encéfalo, e aí por isso o paciente começa a ter esses tremores, esse flapping. A atrofia testicular eu já expliquei. A rarefação de pelos também por esse desequilíbrio hormonal. O edema de membros inferiores devido à hipoalbuminemia, que tem redução na pressão osmótica e aí começa a extravasar, causando inchaço nos membros inferiores. A gente tem a contratura palmar de Dupuytren, que nada mais é do que uma contratura aqui, ó, desse nervo aqui. Aí o paciente fica com a mão contraída, assim, de forma fixa. Eritema palmar. Esse eritema também é causado pela vasodilatação. Eritema é vermelhidão, tá? Enfim, é pela vasodilatação e também pela angiogênese. A ascite, que é pela mesma fisiopatologia do hipoalbuminemia, e a hepatomegalia. Então, o paciente tem esse estigma clássico. É esse aqui, ó. Ele fica amarelinho nas mucosas, principalmente. Em primeiro lugar, o olho fica bem amarelo. E aí, depois, a pele. Ele tem essa barriga enorme, barriga d'água.
o fígado grande, o baço grande, que é o que a gente chama de hepatoesplenomegalia, o aumento dos dois. A gente tem os membros inferiores inchados, o desenvolvimento de mamas. Tudo isso é clássico da cirrose causado por disfunção. Então, essa sintomatologia nada mais é do que a perda da função hepática. Então, aqui vocês conseguem ter noção do tanto que o fígado é importante e ele tem inúmeras funções. Porque se ele começa a perder a sua função, ele desenvolve esse tanto de problema. Isso é quando já está numa forma crônica, né? Nas fases iniciais são oligossintomáticos, o diagnóstico ele é suspeito pelas alterações nos exames laboratoriais de rotina e são achados inespecíficos, como fadiga, que significa cansaço, que é o mais comum, sintomas no trato gastrointestinal, como náuseas e vômitos, dor no hipocôndrio direito, hiporexia, que é falta de apetite, causando emagrecimento. Então, ele tem uma barrigona, mas ele tá emagrecido, tá? A forma aguda é uma hepatite fulminante, e aí a pessoa tem icterícia, que é o amarelamento das mucosas, e manifestações circulatórias e neurológicas. E na forma crônica é todo esse estigma aqui. Pronto, agora eu vou falar dos exames laboratoriais, já está acabando aqui nossa aula. Quais são os exames laboratoriais? A gente pede painel hepático quando eu quero avaliar o fígado. Se eu quero avaliar se está tendo uma lesão lá nos hepatócitos, eu peço TGO e TGP. TGO e TGP podem ser chamados também de AST e ALT em inglês, mas em português é TGO e TGP, que é transglutaminase alguma coisa, o nome. Mas geralmente a sigla, que é o que a gente pede quando vai pedir no laboratório, é TGO e TGP. TGP, eu botei essa estrelinha aqui para dizer que ela é mais específica de lesão hepática. Por quê? Elas são enzimas, tem também o LDH, só que são enzimas liberadas. Os três são enzimas que são liberadas quando eu tenho uma lesão. Então, ó, aqui está um hepatócito. Quando ele é lesionado, ele entra em lise, ele libera as coisas que estavam dentro deles. Essas enzimas que foram liberadas são TGO, TGP e LDH. Só que o problema é que essas enzimas TGO e LDH não são tão específicas, porque lesão muscular também libera LDH, lesão miocárdica, lesão renal e lesão muscular, assim como lesão hepática, também libera TGO. Já o TGP é liberado só em lesão hepática. Mas, geralmente, na prática clínica, a gente sempre pede TGO e TGP juntos, tá bom? Sempre pede os dois juntos, nunca pede isolado. Porém, o TGP é mais específico. A gente pede também essas enzimas para avaliar se está tendo lesão intrahepática, se a lesão está aqui dentro ou se está nas vias biliares. Então, eu peço fosfatase alcalina e gama-GT, são duas enzimas. A fosfatase alcalina é a mesma coisa, ela também é liberada quando eu tenho no metabolismo ósseo. Já o gama-GT é mais específica, porque ela é liberada só quando eu tenho uma lesão ali dos canalículos biliares. Então, o GGT é mais específica de obstrução na via biliar. Se a minha lesão intrahepática está sendo causada por obstrução, eu avalio se o GGT aumentou também. Então, vamos supor, um paciente que está com obstrução, ele vai ter aumento de TGO, aumento de TGP, de LDH e também de fosfatase alcalina e gama-GT, entendeu? Outra coisa que eu peço para avaliar se está tendo lesão intrahepática de vias biliares são as bilirrubinas, que a gente sempre pede total e frações. As frações são as indiretas e as diretas. Então, lembrando que a gente pede quando tem uma suspeita, o paciente está ictérico, por exemplo, por isso que eu botei que ele é amarelinho. Lembrando que a icterícia é sempre nas mucosas, aqui no olho, em primeiro lugar, para só depois manifestar na pele. Então, a bilirrubina total, ela pode ser uma lesão intrahepática nas vias canaliculares, intrahepática ou por hemólise. Aí eu representei o cemitériozinho que é morte das hemácias. Então, a indireta representa mais que uma lesão por hemólise, aumento de hemólises, pode ser no baço ou pode ser intrahepática. Mas geralmente representa mais hemólise. Já a
bilirrubina direta, ela é mais específica de lesão intrahepática causada por obstrução de vias biliares. Então, eu também posso avaliar as bilirrubinas, total, indireta e direta. E para avaliar se está tendo perda de função, os hepatócitos não estão mais conseguindo cumprir as funções dele, eu chamo isso de disfunção hepática. Para avaliar isso, eu peço albumina, TP, TTPA, que em inglês é PTTA, ou o TAP ou o RNI. RNI é a relação entre uma atividade ou outra. É um cálculo lá que é feito, que vocês não precisam saber agora. Basicamente, precisa saber que pede esses exames de coagulação para avaliar como é que está a coagulação sanguínea, porque o fígado produz esses fatores de coagulação. Produz protrombina, produz tromboplastina, produz fibrina, lembra? E produz também essa proteína plasmática albumina. Então, para avaliar um paciente com algum distúrbio, com alguma patologia hepática, eu posso pedir esses 3 tipos de exames diferentes. Se eu quero avaliar a função, eu peço albumina e fatores de coagulação. Se eu quero avaliar se está tendo lesão de vias biliares, eu peço fosfatase alcalina, gama-GT. Eu posso botar só o símbolo, tá? Só a sigla. Só FAGGT na hora de pedir o exame serve. E bilirrubina total e frações. Se eu quero avaliar uma hepatite, uma lesão nos hepatócitos, uma lesão direta, eu peço TGO, TGP e LDH. Geralmente só TGO e TGP é suficiente. E os exames de imagem também podem avaliar. Então, geralmente, raio-x visualiza ossos. Então, o raio-x eu não uso para avaliar fígado, tá? Ultrassom eu deixei sublinhado para dizer que seria o mais pedido, porque ele visualiza partes moles e é um exame fácil, barato. É um exame acessível. Acessível, que eu digo, geralmente todos os hospitais vai ter ultrassom. Então, é acessível nesse quesito de ter disponível e é acessível para o paciente também no quesito de ser baixo custo. Ele é mais barato. Então, é mais prático, mais solicitado na prática. E ele faz o diagnóstico de esteatose hepática. Então, ultrassom é usado para avaliar partes moles, por isso que a gente pede para avaliar fígado. Tomografia computadorizada também avalia partes moles e ressonância magnética também avalia partes moles. Porém, esses dois, esse daqui, ele é menos acessível, mais caro. E ressonância é menos acessível ainda. E muito mais caro ainda. Só que a tomografia computadorizada, ela usa radiação. Então, tem várias contraindicações. A gente nunca pode pedir tomografia. Não pode para gestante. Não pode pedir tomografia com... esqueci como é que fala. Que é o que deixa para visualizar melhor. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Esqueci. Mas enfim, você não pode pedir para pacientes renais crônicos. Para DRCs, doença renal crônica. Porque essa substância que vai ser jogada para enxergar melhor, que eu esqueci o nome, ela vai ser jogada na corrente sanguínea e vai ser filtrada nos rins. Então, vai sobrecarregar o rim. Não pode passar para quem tem problema renal. Já a ressonância, ela não tem radiação. Então, ela é melhor. E ela enxerga mais. De todas, a melhor zona é a ressonância. Porque ela, além de não ter radiação, ela enxerga com mais detalhes. Mais detalhes. Só que aí ela é mais cara. E a única contraindicação é implantes metálicos. Porque não tem radiação, porém, a formação da imagem se dá por um campo eletromagnético. Por isso que chama ressonância eletromagnética. Então, quem tem metal, o aparelho de ressonância vai ser um enorme ímã
eletromagnético que vai puxar esse metal. Então, mesmo que o metal esteja dentro do coração, o aparelho de ressonância magnética vai arrancar esse metal de dentro do corpo da pessoa. Por isso que é totalmente proibido pessoas que têm implantes metálicos fixos, que não dá para remover. Por exemplo, brinco a gente tira, piercing a gente tira. Agora, implantes dentro do corpo que não são removíveis, não tem como tirar. Então, essas pessoas não podem fazer exame de ressonância. Você, como médico, nunca pode pedir para essas pessoas esse exame. Mas o que importa para a gente saber é do ultrassom mesmo. O ultrassom, ele forma a imagem a partir de ondas sonoras de alta frequência. Essas ondas sonoras vão ser emitidas pelo transdutor, que é o aparelhozinho ali do ultrassom, que vai passar pelo gel, vai ser conduzido pelo gel e vai ser refletido ali para o corpo. Essa reflexão de imagem vai ser jogada lá, vai ser transmitida para o computador, que vai gerar a imagem em tempo real. Do fígado. E aí aqui eu botei os princípios radiológicos só para introdução, só para vocês saberem basicamente que na radiologia a gente tem a terminologia de chamar a imagem de radiopaca ou radiotransparente. Então, quanto mais densa for o material, mais radiopaco, ou seja, a imagem fica mais branca. Por exemplo, metal, cálcio, que é o que? O osso. Osso e metal, eles ficam mais radiopacos. Já os materiais menos densos, eles ficam radiotransparentes, a imagem fica mais preta. Então, o ar, ele tem zero densidade, por isso que o ar fica preto. A gordura ela é menos densa ainda que os tecidos moles, então ela fica um pouquinho ainda mais escura que os tecidos moles, como, por exemplo, articulações, etc. Porém, nesse caso, a gordura, ela é menos densa que o fígado. O fígado, ele tem a densidade parecida com a do ar. Então, o fígado tem esse grau de densidade aqui, parecido, entre o ar e água. Então, o fígado, quando ele está substituído por gordura, que é o caso de esteatose, ele fica mais radiopaco, ou seja, em comparação com o fígado normal, ele fica com a imagem mais clara. Quando a imagem é mais clara, a gente chama de radiopaca. Então, aqui é breve, só para vocês saberem a densidade de tecidos. E aqui é o exemplo do fígado normal e o fígado com esteatose. Olha como que a imagem fica mais clara, mais radiopaca, porque o fígado está substituído por gordura. Além disso, na esteatose, observem que a gente tem a perca do parênquima, da organização hepática. Então, aqui a gente consegue ver uma certa organização e na esteatose não tem. A gente perde ali a estrutura do parênquima, tá tudo desorganizado, porque a organização foi substituída por tecido adiposo. Então, aqui é outro exemplo. Isso daqui é o fígado visto de lado. Então, ó, aqui é o fígado. Eu meio que botei o transdutor aqui. Aí eu tô vendo essa imagem aqui. Tô vendo o fígado de cá. Deixa eu até abrir aqui o 3D. Ó, o fígado visto de frente. Eu faço um corte sagital e olho ele daqui. Essa é a imagem desse fígado aqui. Tô vendo por um corte sagital. Então, aqui é um fígado normal. Observem como que a gente pode ver o hilo, toda a estrutura que ele tem, né, de hilos, que eu falo, é o buraco por onde o lúmen do vaso passa. Então, a gente tem aqui ele tá bem vascularizado. Aqui, na B, é uma esteatose leve. Então, agora o fígado perdeu um pouco dos vasos e foi substituído por gordura. Aqui, não dá nem para diferenciar direito. Ele perdeu bastante o parênquima, ele perdeu toda a estrutura ali hepática. E aqui, não dá nem para saber o que é fígado e o que não é. É uma esteatose grave já. Então, aqui é o fígado normal, esteatose leve, moderada, grave. Então, vou aproveitar que eu falei disso, vou revisar com vocês também os planos anatômicos.
Deixa eu botar aqui, ó. Os planos anatômicos. Isso daqui é um corte sagital. O corte sagital divide o corpo em direito e esquerdo, o corpo ou o órgão. O corte coronal, ele faz tipo uma coroa na cabeça aqui. Então, corta de frente para trás. E o axial, a gente quer o transversal, corta corpo no meio e a gente vê de cima para baixo. Então, eu vou botar aqui os exemplos de corte. Corte coronal. Peraí. Ó, o fígado visto de frente. Se eu cortar ele no plano sagital, eu corto ele a meio e divido direito e esquerdo. Aqui, ó. Deixei só o lado esquerdo. Se eu corto no coronal, eu dividi o fígado na frente e na trás, ântero e posterior. Então, eu tô vendo ele assim. Lembrando que a gente pode ver mais ou menos, ó. Eu tô cortando em vários planos. E o corte axial é quando eu tô vendo de baixo para cima, que é como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética geralmente fazem. Ela vai fazendo vários cortes, ó. Então, eu vou... É essa imagem que vocês veem na tomografia computadorizada e na ressonância. É um computador que você vai fazendo justamente isso, vai passando. E aí, a gente vai vendo em vários planos, em várias alturas, o corte do fígado. E a gente pode escolher a altura que a gente quer ver. Então, eu posso... A principal forma assim, que a gente avalia o fígado é a tecer nesse corte aqui. Qual é o corte? O corte transverso, tá? Então, aqui a gente está vendo um fígado. Qual é o corte? Corte transverso. A gente está vendo o fígado assim, ó. Mais ou menos assim. E aqui, esse fígado, ele tá com a imagem muito clara. O fígado geralmente tem uma imagem mais escurinha. Então, quais os possíveis diagnósticos? A gente está vendo uma esteatose. E uma hepatoesplenomegalia. Porque pode reparar que o baço tá enorme e o fígado também tá enorme. O fígado não deveria estar ocupando esse espaço todinho. Então, mostrando aqui para vocês nesse corte, eu vou preencher com todas as estruturas do corpo. Ó, é essa imagem que a gente tá vendo ali pela TC. Tomografia faz isso, ó. Faz vários cortes. A tomografia e a ressonância. Vários cortes, ó. Só que, na verdade... Ai, eu queria ver de baixo pra cima. Ai, que ódio. Mexeu e eu não consegui trocar mais. Aí, foi. A ressonância, ela faz isso. Ela faz o corte de baixo pra cima. Começa lá no pé. Aí a máquina... A gente fica deitado ali na máquina. A máquina vai subindo. Ó, vai vendo do pé pra cabeça. A máquina vai subindo. Quando você pede abdominal, ela começa no abdômen. Aí você pode pedir, você solicita assim. Solicito ressonância magnética ou tomografia de abdômen total. Aí ela vai fazer o abdômen todo, ó. Aqui tá a bexiga, o reto. Aí aqui são músculos, né? Você tá vendo aqui vários... Isso de amarelinho são vários músculos. Os ossos, ó. Você sabe que tá no osso do quadril. E aí você pode ir subindo. No computador você vai subindo, vai vendo. Se você quer avaliar o fígado, você sobe até começar a chegar no fígado, ó. Começou a chegar, ó, o fígado aqui. Ó, tô avaliando o fígado. O fígado. Então, aqui tem os segmentos, né? Os hilos. Aqui é o estômago. Aqui é o baço. Aqui é o pâncreas. Ah, não, aqui é a suprarrenal. Aqui é a renal. Aqui são músculos, tá? Ah, não, é o pulmão. Aqui é o pulmão, o músculo é aqui embaixo. Músculos. Aqui, ó, as vértebras. Dentro da vértebra tem a medula, etc. Então,
a suprarrenal e aqui suprarrenal também, a veia cava inferior, a aorta, a vesícula aqui. Isso aqui tudo coloridinho facilita a gente enxergar. Mas aí eu posso ir subindo, ó, para avaliar mais a altura do fígado. Então eu vou subindo, posso avaliar aqui a parte do fígado. E é assim que a gente recebe o exame, tá? Aí agora já chegou na parte aqui, ó, do coração e do pulmão. Então pronto, eu mostrei pra vocês no 3D, mas a gente vê desse jeito na... Ai, meu Deus. A gente vê desse jeito, igual a gente viu no 3D, é como a gente vê o exame no computador. Mas aqui é uma foto do exame, tá? Então aqui é um corte só. A gente consegue ver o baço e o fígado. Aqui é as vértebras, os músculos aqui, ó, bem branquinho, são as costelas. Aqui já é pele. Os planos anatômicos. E aqui eu botei para vocês olharem como que pode ser esses planos anatômicos. A gente pode pedir uma TC num corte coronal também. E aí a gente avalia assim, ó, aqui tá o fígado, aqui tá o estômago, ó, os intestinos. O corte axial, que é geralmente o corte mais pedido, que é o corte transverso. E aí eu botei aqui a imagem no desenho para facilitar vocês a reconhecerem aqui na imagem da TC. Então aqui, ó, o fígado, o baço, o estômago, tá? Aqui tá desenhadinho para vocês entenderem. E é isso. Peraí, eu não botei sagital? Ah, não, botei, tá aqui. Eu acho que eu pulei. Corte sagital. Aqui eu botei o desenho. E aqui a imagem de como você recebe o exame. Então aqui você consegue ver um pouquinho aqui, ó, do fígado. Aqui você vê o esôfago, tá aqui, na verdade. Aqui a aorta abdominal, o estômago, os intestinos, tudo misturado aqui. Aqui, ó, a bexiga. Isso aqui tá bem branco, é um osso, é o osso púbico, a pubis. A nossa coluna vertebral, o sacro, o cóccix. E aqui para vocês verem como que é no desenho, para vocês saberem associar. Então é isso, gente. Agora sim acabou. Deixa eu só aproveitar que eu mostrei o corte coronal, mostrar o corte axial também, que é legal para vocês. Coronal, ó, é aquilo que vocês viram na imagem. Então, ó, você tá vendo os pulmões, aí vai abrindo mais, ó, aqui você tá vendo mais específico o fígado, o estômago, a vesícula, e aí você vai avaliando. É assim que a imagem projeta várias imagens, são uma sequência de várias imagens até fazer esse videozinho. Esse, lembrando que é o corte coronal. E o corte sagital, a gente vê de lado. Então, a gente vê esse corte sagital, olha assim. Então, ó, aqui começa de leve o fígado, pode estar vendo o fígado ali? E aí, ó, a gente vai vendo melhor dentro do fígado. Então é isso, pessoal. Eu acho difícil o Lucas querer cobrar isso na prova para vocês, tá? Essa parte de introdução radiológica, aos princípios radiológicos. Vocês vão ver isso em detalhes lá no 6º período, e inclusive Lucas que vai dar essa matéria para vocês. Lucas e André, vocês vão ver isso em... necessidades locais regionais, vocês vão ver isso só com o André. Mas é porque o Lucas dá a parte de habilidades médicas que vocês vão ver também muito exames de imagem. Obrigada por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido muito, que tenham entendido esse assunto. Essa aula é importantíssima para a faculdade inteira. Vocês vão ter que estudar fígado o resto da vida. Como médicos, como estudantes, como prestadores de concurso, tá? Na residência, na pré-residência também, nos estudos para residência. No internato, vocês vão ver muito todas as patologias que envolvem fígado. Então, é muito importante que vocês entendam todas esses detalhes agora no ciclo básico,
para quando chegar no ciclo clínico vocês entenderem os princípios básicos. Qualquer dúvida, pode ficar à vontade para tirar dúvida. Esse é meu contato de WhatsApp. Podem falar comigo no particular, qualquer momento, qualquer hora. Não tem problema. Eu, de qualquer forma, só vou responder quando eu estiver desocupada. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijão. Tchau.